Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 31 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal e o tema de hoje é o erro de tipo. E se nós analisarmos bem a estrutura do Código Penal, nós iremos concluir que duas são as espécies fundamentais de erro de tipo. De um lado, você tem o erro de tipo essencial. De outro, o erro de tipo não essencial. Pois bem, o erro de tipo essencial ou relevante é aquele que incide sobre alguma elementar ou sobre alguma circunstância da figura típica incriminadora. É aquele disciplinado no artigo 20, caput do Código Penal. Atente você que grande parte da doutrina também inclui na noção de erro de tipo essencial o que eles apelidam de erro de tipo permissivo, que é aquele que incide sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, de uma causa de exclusão da antijuridicidade. Ou seja, aquele erro que faz o indivíduo laborar em equívoco de fato, que o faz crer estar atuando ao amparo de uma legítima defesa, de um estado de necessidade e por aí vai. É aquele exemplo clássico do indivíduo que encontra um desafeto na calada da madrugada e este desafeto coloca a mão no bolso e aquele indivíduo, supondo que o desafeto está prestes a sacar a arma, julga-se em legítima defesa diante de uma iminente agressão à sua pessoa e responde a tiros e mata o desafeto. E após descobre que aquele desafeto, ao sacar algo do bolso, estava pretendendo sacar um lenço branco para celebrar a paz. Típico caso de legítima defesa putativa fundada em erro sobre uma situação de fato que justificaria, se existisse, uma situação de legítima defesa. Nós veremos em tempo oportuno que esse, entre aspas, erro de tipo permissivo, disciplinado no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, em sua essência, não se trata de erro de tipo, mas sim de erro de proibição. Motivo pelo qual nós não incluímos essa situação na conceituação de erro de tipo essencial. Para nós, erro de tipo essencial é aquele que incide ou sobre uma elementar ou sobre uma circunstância da figura típica incriminadora. E de outro lado, nós temos, como segunda espécie de erro de tipo, o erro de tipo não essencial, ou também dito acidental, que incide sobre dados secundários e irrelevantes da figura típica, como é o caso do erro sobre a pessoa, do erro na execução, do erro no crime, do erro sobre o objeto. Pois bem, qual será o nosso objetivo na aula de hoje? Na aula de hoje nós estudaremos o erro de tipo essencial ou relevante ou propriamente dito de que nos fala o artigo 20. Deixando para analisar o erro de tipo acidental na aula que vem, na aula 32. E
deixando para analisar o chamado por alguns de erro de tipo permissivo, para nós erro de proibição, quando da abordagem das chamadas discriminantes putativas. Então, fixado o objeto do encontro, nós temos que ter em mente que quando se incorre no chamado erro de tipo essencial ou relevante, o indivíduo não sabe o fato que está a praticar. Há um desconhecimento por parte dele de algum dos elementos objetivos ou normativos da figura típica incriminadora, ou o desconhecimento de alguma circunstância atinente ao tipo. Nele, há uma incongruência entre o que o indivíduo imagina estar praticando e o que, na verdade, ele está a obrar. É o exemplo clássico daquele caçador que, durante a noite, percebe, no local destinado à caça, um movimento por detrás de um arbusto, de uma árvore, e julgando, tendo ideia de que se trata de um animal, dispara o seu rifle e acaba por atingir, na verdade, um outro caçador que ali se encontrava. Você percebe, então, que quando esse caçador atirou, ele não julgava estar atirando num ser humano. Não julgava estar ali a matar alguém. Na sua cabeça, existia ali uma atitude de atirar contra um animal. Ou seja, incompatibilidade entre o fato imaginado e o fato praticado. Seu erro incidiu justamente sobre uma elementar atinente ao homicídio. Qual elementar? Matar alguém. Ele não imaginava estar matando alguém. Essa é a ideia central do erro de tipo. Querem ver outros exemplos? O indivíduo contrai casamento com pessoa já casada, mas que ele imaginava completamente desimpedida. Há um erro sobre o fato praticado. O sujeito imaginava estar contraindo núpcias com uma pessoa desimpedida, quando, em verdade, essa pessoa era casada. Há um erro incidente sobre uma elementar referente ao artigo 235, que trata do crime de bigamia. Ou do indivíduo desatento, afoito, que na esteira de desembarque de um aeroporto pega uma mala de terceira pessoa julgando sua, diante da semelhança entre elas. E só descobre isso em casa. Pois bem, você tem aí um equívoco relativo a elementar da figura típica incriminadora do furto, do artigo 155. Ele não imaginava estar subtraindo coisa alheia móvel. Quando ele empreendeu o comportamento, julgava estar se apoderando de coisa própria. Ou outro exemplo, esse muito curioso, fornecido por Damásio, um funcionário do necrotério de alguma universidade, de uma faculdade de medicina, resolve tirar uma soneca na mesa mortuária. Tira a roupa e permanece lá nu, dormindo, em paz. O professor de anatomia, que nada sabe disso, adentra a sala e, sem maiores considerações, pega o bisturi e já faz a incisão. Quando houve o grito de dor do trapalhão funcionário daquela
faculdade de medicina, que lá dormia. Ora, o professor de anatomia incorreu em um equívoco sobre o fato praticado. Ou seja, o seu equívoco se dirigiu justamente a uma elementar da figura típica do artigo 129. Ele não imaginava estar ofendendo a integridade física de outrem. Ele imaginava estar fazendo uma incisão rotineira num cadáver. Perceba você, então, que todos esses exemplos possuem uma nota comum. Ou seja, o descompasso entre o que o indivíduo imaginava e o que estava efetivamente realizando, e mais que isso, esse descompasso, esse equívoco fático, se relaciona a alguma elementar da figura típica e incriminadora. Ora, se o indivíduo imaginava estar praticando algo diferente, se ele não queria, no exemplo da caça, matar alguém, se ele não queria, no exemplo do matrimônio, casar com pessoa já casada, imaginando a solteira, se ele não queria subtrair coisa alheia móvel naquele aeroporto porque julgava aquela bagagem sua, se aquele professor de anatomia não queria ofender a integridade física do funcionário, todo e qualquer erro de tipo essencial, ele vai possuir um efeito óbvio, que é a exclusão ou o afastamento do dolo. Quem incorre em erro de tipo essencial jamais atua com dolo, seja ele direto ou eventual. Não tem dolo, não tem consciência e vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal, nem assunção do risco de produzir o resultado lesivo. Então, são conceitos absolutamente conflitantes. Como lembra Luiz Flávio Gomes, onde há erro de tipo essencial, não há dolo. Onde há dolo, não há erro de tipo essencial. Então, toda e qualquer vez que você se deparar com um erro de tipo essencial, você, de cara, não terá dolo. Seja em relação a elementar, seja em relação, eventualmente, a alguma circunstância. O assunto, ele, como já dito, é disciplinado no artigo 20 caput do Código Penal, que trata da seguinte disciplina. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, na primeira parte do artigo 20, você tem justamente essa consequência inexorável de todo e qualquer tipo essencial de equívoco, ou seja, o afastamento do dolo. Mas você poderá ter, eventualmente, punição do indivíduo a título de culpa. Ah, Alexandre, quando isso irá ocorrer? Quando o erro de tipo essencial for reputado vencível. E aí nós ingressaremos numa segunda fase da aula, onde estabeleceremos as duas situações possíveis de erro de tipo essencial e suas respectivas consequências. Você poderá ter ou erro de tipo essencial vencível, de um lado, ou erro de tipo essencial invencível, de outro. O erro de tipo será reputado vencível ou inexcusável
toda vez que você concluir que o mesmo poderia ser superado com o emprego de uma maior diligência afeta ao homem médio. Toda vez que você concluir, portanto, que se o indivíduo fosse um pouco mais comedido, um pouco mais cauteloso, um pouco mais atento, ele não incorreria naquele equívoco fático. Chegando a essa conclusão, chegando à conclusão de que o erro era superável frente à diligência mediana, à diligência ordinária, conquanto você tenha o afastamento do dolo, que é efeito inexorável de todo erro de tipo essencial, você terá possibilidade de punição daquele indivíduo pela modalidade culposa daquele crime, desde que, evidentemente, haja previsão de punição de modalidade culposa. Como nos fala o artigo 20, caput, na parte final. Lembram do exemplo do caçador? Lá que atira contra o arbusto, julgando se tratar de um animal, quando na verdade era outro caçador? Vamos supor que aquele caçador tenha sido alertado de que naquela reserva de caça, naquela área destinada especificamente à caça, existia naquele momento um número expressivo de outros caçadores e que seria até comum que algum deles se colocasse por detrás de um arbusto ou de uma árvore para melhor visualizar uma caça. E ele é o primeiro movimento do arbusto, sem maiores considerações, sem uma maior cautela de avaliação, atira, julgando tratar-se de um animal. Você tem erro de tipo? Tem, essencial. Há descompasso entre a situação fática efetiva e a situação fática imaginada. Julgava atirar num animal, quando na verdade atirou num ser humano e o matou. Então você tem como efeito inexorável daquele erro de tipo essencial o afastamento do dolo. Todavia, como no exemplo fornecido, você tem um erro de tipo vencível, se o indivíduo fosse um pouquinho mais cuidadoso, não iria atirar de inopino, você tem então punição da modalidade culposa, pelo que no exemplo o indivíduo responderia por homicídio culposo. Agora, não custa repetir, essa possibilidade de punição na modalidade culposa, em se tratando de erro de tipo vencível, ela só existe desde que haja previsão da modalidade culposa para aquele crime. Então vamos lembrar daquela situação do indivíduo no aeroporto que, sem maiores considerações, sem maiores cuidados, se confunde e pega a mala alheia julgando a própria. Você tem erro de tipo essencial aí, o que afasta o dolo relacionado ao crime de furto. Ora, mesmo que você repute aquele erro de tipo essencial vencível, punição alguma existirá em relação àquele atrapalhado turista. Por quê? Porque o furto só tem previsão de punição na modalidade dolosa. De outro giro, nós temos o erro de tipo essencial invencível ou excusável. E quando ele assim será considerado? Quando você concluir que até o homem médio nele incorreria. Que até o homem médio, com a prudência, com a cautela a ele inerente, laboraria naquele equívoco fático de apreciação. Ora, se até o homem médio incorreria naquele erro, é natural que nessa situação de erro de tipo, não só estará excluído o dolo,
como também estará excluída a culpa, porque inexistiu naquela hipótese imprudência, negligência ou imperícia. Vamos retornar àquele exemplo do caçador. Só que agora ele é alertado logo na entrada da área reservada à caça de que ele naquela noite era o único caçador. Ciente dessa circunstância, ao perceber um movimento por detrás de um arbusto, ele atira. Ele é o único caçador da área. Ali só poderia estar um animal. Mas um morador de rua invade clandestinamente o local e estava ali a dormir. E é atingido e morto. Erro de tipo essencial por parte do caçador? Não há dúvida. Esse erro de tipo essencial, ele é vencível ou ele é invencível? Obviamente ele é invencível. Porque até o homem médio incorreria naquele equívoco. Ele foi informado de que ele seria o único ser humano naquela área, naquele instante. Sendo o erro invencível, qual será a consequência? Estará excluído não só o dolo, como também a culpa. Sem dolo e sem culpa, não há conduta, como já sabemos. E se não há conduta, não há fato típico atinente ao crime de homicídio. Então você não teria responsabilização alguma por homicídio em relação ao caçador, uma vez afastado o dolo e também a culpa. Agora, atenção, porque você pode se deparar com uma situação de erro de tipo, ainda que invencível, que vai afastar a responsabilização do indivíduo por certo tipo penal incriminador, o que não impede, eventualmente, de sua responsabilização por um outro tipo penal que não foi incluído no erro de menor gravidade. Exemplo, Alexandre, claro. Tício profere ofensas contra Mévio, este último, funcionário público e no exercício de suas funções. Só que o ofensor desconhecia esses fatos, desconhecia que o destinatário das ofensas por ele proferidas era funcionário público e estava no exercício de suas funções. Esse desconhecimento da situação de fato, das elementares relativas ao crime de desacato, ser funcionário público, estar no exercício de suas funções, faz com que o ofensor não responda por força daquele erro de tipo pelo crime de desacato de que nos fala o artigo 331 do Código Penal. Mas não impede sua responsabilização pelo crime de injúria do artigo 140. Ainda falando de erro de tipo essencial, é importante nós lembrarmos que este se caracteriza não só quando há equívoco quanto a uma elementar da figura típica incriminadora, como também ele pode se direcionar a uma circunstância do tipo penal e acarretar, eventualmente, a sua exclusão. Ou seja, há erro de tipo que pode incidir sobre uma qualificadora, sobre uma causa de aumento de pena, sobre uma agravante genérica. Então, suponhamos o crime de lesão corporal qualificada pelo aborto. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. O indivíduo ofende a integridade física de uma mulher e não só produz agressão ao seu corpo, como também acaba causando-lhe o aborto. Só que ele desconhecia a gravidez daquela mulher e nem tinha motivos externos para assim crer, na medida em que não existia barriga visível, a gestante estava na fase realmente
inicial da gestação. Esse desconhecimento relativo à qualificadora do aborto, da precedente gravidez, desde que invencível, promoverá o quê? A exclusão da imputação da modalidade qualificada. E o indivíduo deveria responder pelo crime de lesão corporal sem a incidência da circunstância qualificante de que nos fala o parágrafo 2º, inciso 5º. Com o mesmo raciocínio, se o indivíduo mata outra pessoa maior de 60 anos, mas desconhece essa circunstância, que acarreta o aumento de pena, até pela aparência jovial da vítima, esse erro de tipo se direcionou à majorante de que nos fala o artigo 121, parágrafo 4º, parte final. E por essa causa de aumento de pena, em face do erro, não deve o indivíduo responder, apenas pelo homicídio sem a majorante. Mesmo raciocínio em relação às agravantes. O indivíduo pratica um crime X, uma lesão corporal, por exemplo, contra a pessoa acometida de certa enfermidade. Quando a vítima é acometida de certa enfermidade, há incidência da agravante do artigo 61, 2H do Código Penal. Mas o indivíduo desconhecia que a vítima tinha uma precedente enfermidade, que não era visível, inclusive. Neste caso, o erro se dirigiu a uma agravante, a uma circunstância agravante que será, por conta desse equívoco, afastada. Pois bem, dito isso, também importa fazer referência que o erro de tipo essencial também pode se dirigir a uma norma de extensão típica, como é o caso daquelas inerentes ao garantidor nos crimes comissivos por omissão. Hipóteses contempladas no artigo 13, parágrafo 2º, em que o indivíduo é juridicamente obrigado a impedir o resultado sob pena de responder pelo crime comissivo por omissão. É uma norma de extensão típica que, como vimos em aulas anteriores, atribui tipicidade imediata ao comportamento, fazendo com que uma omissão tenha o mesmo valor de uma ação. Erro de tipo existirá com os mesmos efeitos do artigo 20, caput, quando o indivíduo se equivocar sobre a existência da situação de perigo que justificava sua atuação como garantidor, ou quando há equívoco sobre a própria condição de garantidor. Nessas duas situações existiria erro de tipo essencial. Exemplos? Sim. Da primeira, o pai, que tem plena consciência da condição de garantidor em relação ao seu filho, assiste seu filho se debatendo numa piscina. O filho está se afogando, mas o pai julga que o filho está fazendo uma brincadeira, simulando uma brincadeira, como tantas vezes fizera anteriormente. Mas a criança não estava brincando nada, estava de fato se afogando e vem a falecer. Qual a consequência fundamental? Erro de tipo essencial existiu. O indivíduo se equivocou sobre a existência da situação de perigo que justificava a sua atuação como garantidor. Este erro afastará o dolo. Mas, como obviamente esse erro deva ser reputado como vencível ou superável, o pai poderia ter um pouco mais de cautela na avaliação daquele fato, para saber se de fato existia brincadeira ou uma situação efetiva de afogamento. Esse erro deve ser reputado vencível e, como tal, importa em responsabilização do pai na modalidade culposa do crime comissivo por omissão. No caso, o pai responderia por homicídio culposo. Exemplo daquela segunda situação, quando o indivíduo se equivoca
sobre a posição dele de garantidor. Uma mulher assiste numa praia uma criança se afogando e nada faz. Só que quando a criança já está morta na areia, ela descobre que aquela criança, na verdade, era seu filho, desaparecido 15 anos atrás. Equívoco sobre a situação de garantidor. Ela se imaginava uma espectadora qualquer, que se omitiu pura e simplesmente do socorro. Ela não se julgava na condição de garantidora, até porque não sabia que era a mãe daquela criança. Esse erro de tipo, naturalmente invencível, vamos combinar, afasta dolo e culpa relacionados àquele homicídio comissivo por omissão. Então, a mãe, aquela mãe que ignorava a condição de garantidora, não responderá por homicídio, nem doloso, nem culposo. Subsistindo, quando muito, o crime de omissão de socorro atinente a qualquer pessoa, referido no artigo 135 do Código Penal. Uma vez fixadas as premissas do erro de tipo, nós jamais poderemos confundi-lo com erro de proibição. Por quê? Porque no erro de tipo, como visto, o indivíduo se equivoca sobre o fato proibido. Ao passo que, quando você está diante de um erro de proibição, o equívoco se relaciona não ao fato, mas sim sobre a proibição do fato. Erro de tipo incide sobre o fato proibido, erro de proibição sobre a proibição do fato. O trocadilho é útil. Por quê? Porque quem labora em erro de tipo, como não sabe o fato que está praticando, como se equivoca sobre uma elementar da figura típica, ou sobre uma circunstância a ela afeta, não atua com dolo. E mais que isso, quando for invencível, não atua nem com dolo, nem com culpa. E sem dolo e sem culpa, não há conduta e, por conseguinte, não há fato típico, primeiro degrau de responsabilização no direito penal. Já quem incorre no chamado erro de proibição, de que nos fala o artigo 21 do Código Penal, ele sabe exatamente o fato que está praticando, com todas as suas elementares, com todas as suas circunstâncias, mas acredita de forma episódica que aquele comportamento é lícito, é permitido. Então, quando você estiver diante de um erro de proibição, existirá dolo, existirá fato típico. O que estará excluído diante de um erro de proibição, quando invencível, será a potencial consciência da ilicitude, que é elemento da culpabilidade, isentando o indivíduo de pena. Ou seja, o erro de proibição, ele se liga à culpabilidade, ao eventual afastamento da culpabilidade, terceiro degrau na responsabilização penal. Alexandre, de forma conceitual, eu entendi parcialmente, mas eu preciso de exemplos. Ok. E um campo fértil para esses exemplos é a Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006. Lá nós podemos diferenciar nitidamente situações que importam em erro de tipo e situações que importam em erro de proibição. Vamos supor um aldeão simples, um aldeão muito rústico, que plantava em sua rocinha uma pequena quantidade de maconha. Só que ele não conhecia aquela plantinha como cannabis sativa, como folha da maconha, nada disso. A vida inteira, há décadas, ele conhecia aquela erva como mandinha. E ele a usava de forma medicinal para curar ou para aliviar os sintomas de uma gastrite que sempre lhe afligiu. Vamos responsabilizar esse aldeão? Claro que não.
Que espécie de erro nós temos aí? De tipo ou de proibição? Erro de tipo. Por que digo isso? Porque ele não sabia o fato que estava a praticar. Há uma desconformidade absoluta entre o que ele imaginava estar fazendo, plantando mandinha para o estômago, e o que efetivamente ele fazia, plantar cannabis sativa. Olhem a situação diferente, que é a que vocês já leram um zilhão de vezes nos livros de doutrina, que é a do holandês. Do holandês que em seu país vê como comum, como lícito, o consumo, o porte para consumo pessoal regulamentado de maconha. E ele chega ao Brasil e no primeiro pub saca de um cigarro de maconha, julgando que esse comportamento, tal como ocorre no seu país, é lícito. Vamos responsabilizá-lo pelo artigo 28 da Lei Antidrogas? Não. E por que não? Há um erro. Erro de tipo ou erro de proibição? Erro de proibição. E por que digo isso? Porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não existiu equívoco sobre elementar da figura típica atinente ao artigo 28 da Lei Antidrogas. Ele sabia exatamente que estava trazendo consigo para consumo pessoal a maconha. Mas, de forma casuística, ele se equivocou sobre a permissibilidade daquele comportamento. Ele julgava que aquele comportamento era lícito. E neste caso, caracterizado está o erro de proibição, que uma vez reputado invencível, e me parece que assim ocorra no exemplo, afastará a potencial consciência da ilicitude e isentará o indivíduo de pena por ausência de culpabilidade. Então você tem fato típico, você tem antilisticidade, mas você não terá culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude. Por força do erro de proibição invencível. Ah, Alexandre, se esse erro de proibição for vencível, nós aprenderemos em momento oportuno. Se ele for vencível, o indivíduo responde pelo crime com a pena diminuída de 1/6 a 1/3 na forma da parte final do artigo 21. Arrematando a aula, nós não podemos deixar de fazer referência ao chamado erro de tipo essencial provocado. Como é que funciona isso? Ora, na maioria das vezes, quem incorre em erro de tipo essencial o faz de forma espontânea. Mas pode ocorrer que este erro seja provocado por terceiro. E sobre o tema, disciplina o parágrafo 2º do artigo 20 do Código Penal o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Para entender bem essa questão do erro de tipo provocado, você deve ter em mente de que essa provocação ela pode ser dolosa ou intencional, primeira situação, ou ela pode ser uma provocação culposa. E aí as consequências serão diversas, conforme nós estivermos diante de uma ou outra situação. Então vamos começar com as situações de provocação dolosa. O médico astucioso, revoltado, odiando certo paciente, querendo a morte do paciente, resolve matá-lo. Só que ele não quer diretamente matá-lo, então ele engendra um plano. Ele separa uma substância venenosa, chega para a enfermeira e comunica que ela deve prescrever aquela substância ao paciente, fazendo-a crer
que se trata então de uma substância medicamentosa destinada à melhora daquele paciente, ao tratamento daquele paciente. E a enfermeira, laborando em erro, provocado pelo médico, de forma dolosa pelo médico, ministra a substância venenosa no paciente, mas que ela reputava ser remédio. Vamos analisar primeiro a condição da enfermeira. A enfermeira laborou em erro de tipo essencial, tranquilo, suave. Não sabia o fato que estava praticando. Então, se você reputar aquele erro de tipo essencial da enfermeira invencível, e me parece que assim deva ser, porque quando que ela poderia imaginar aquele plano doloso do médico? Você tem erro de tipo essencial, invencível, e você não teria nem dolo nem culpa por parte da enfermeira, por crime algum ela iria responder. Quem deveria responder por homicídio doloso seria o médico, a título de autoria imediata, como veremos em momento oportuno. Então você teria homicídio doloso para o médico, crime algum para a enfermeira. Ah, Alexandre, se a enfermeira percebesse a manobra dolosa do médico e também odiasse o paciente e ministrasse a substância que ela já sabia de antemão que era venenosa. Nesse caso, você não tem erro de tipo algum pela enfermeira. Nem espontâneo, nem provocado. Ela percebeu que era veneno, aderiu ao plano do médico e ministrou a substância. Aí você teria clássico crime de homicídio doloso praticado em concurso de pessoas. Ah, Alexandre, se nesse exemplo da provocação dolosa do médico, você reputasse aquele equívoco da enfermeira vencível. Se o erro de tipo da enfermeira for reputado vencível, a substância venenosa era bem diferente do remédio, ela poderia ter um pouco mais de cautela. Se você reputar vencível, a enfermeira responde por homicídio culposo e o médico por homicídio doloso. Dois crimes distintos, dois crimes autônomos, um para cada um, de natureza diversa, sem concurso de pessoas, porque como veremos quando do estudo de concurso de pessoas, não há concurso de agentes quando um atua com dolo e outro atua com culpa. Há que se ter homogeneidade do elemento subjetivo normativo. Ou os dois atuam com dolo ou os dois atuam com culpa. Se um atua com dolo e outro com culpa, nós teremos crimes distintos e autônomos. Agora, essa provocação pode ser culposa. Pode ser fruto de uma imprudência, de uma negligência, de uma imperícia. Como é o caso do professor de tiro, que entrega a um aluno do curso uma arma que ele julgava descarregada, mas que continha uma bala. Mas por julgá-la descarregada, ao entregar a arma ao aluno, ele propõe uma brincadeira. Olha, a arma está descarregada, pode atirar aí no colega de curso, sem problema, apertar o gatilho. E diante da sugestão irresponsável, o aluno atira, a arma estava carregada, dispara e mata o colega de curso. Com relação ao provocador, não há dúvida, ele responderá por homicídio culposo. Agora, em relação ao provocado. Ao provocado, você terá três situações possíveis. Uma, diante do erro de tipo que ele incorreu, esse erro é reputado invencível. Nem o homem médio agiria de outra forma. Até o homem médio incorreria naquele erro. Até o homem médio acreditaria na palavra do professor e atiraria. Erro invencível, nem por dolo, nem por culpa responde o aluno provocado. E por conseguinte, por crime algum. Segunda situação. Há erro de tipo essencial, provocado, em relação ao aluno que atirou,
Mas esse erro é vencível. Ele poderia, com cautela, com um pouco mais de atenção, não acreditar na palavra de professor algum. Esse tipo de coisa não se faz em brincadeira, em hipótese alguma. E nessa situação, se você reputa o erro provocado vencível, ao aluno se imputará também o crime de homicídio culposo em coautoria com o professor. Terceira situação. A provocação é culposa, como visto, só que o aluno percebe o equívoco do professor, percebe que a arma está de fato carregada e, desejando a morte do aluno, atira. Nesta terceira e última situação, por erro algum, incorre aquele aluno. Muito pelo contrário, ele atua dolosamente. Então, você teria homicídio doloso para o atirador e homicídio culposo em relação ao professor, sem concurso de pessoas, porque já vimos, não existe concurso quando há heterogeneidade do elemento subjetivo normativo. Existiriam dois crimes distintos e autônomos, um para o professor, homicídio culposo, outro para o aluno, homicídio doloso. E não existiria erro de tipo provocado algum. Meus queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Se gostaram do encontro, por favor, aquele like simpático é sempre muito bem-vindo. As dúvidas, não só sobre esta aula, como as outras anteriores, podem perfeitamente serem solucionadas pelo e-mail que aparece aí na tela. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom. Peço que se inscrevam no canal do YouTube para aumentarmos ainda mais esse projeto de universalização do ensino do direito penal no Brasil. Forte abraço e até a próxima!